Bora lá, nação, analisar nesse momento os comentaristas do programa da ESPN Brasil, Zé Elias, falando aí sobre a vitória do Flamengo por 1-0 na estreia do Felipe Luiz. O Mengão mostrou uma evolução no futebol que agradou toda a torcida. Vamos analisar nesse momento, mas deixa o seu like, se inscreva no canal, coloca nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, já deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, o link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Sempre tentando aperfeiçoar. Aqui não, aqui a gente parou no tempo, tá tudo bem e aí fica essa narrativa, né? Aí um vai dizer que roubou para um, outro vai dizer que roubou para outro vai dizer que um é beneficiado. A verdade é que a ferramenta é ruim. A ferramenta é ruim. Se você puxasse ele ali para onde você quiser, se puxasse um pouquinho para cá, a Gabriel tava na linha. Se puxasse um pouquinho para lá, e aí no fim de semana ele pode estar em posição legal. Se puxar um pouquinho para cá no meio de semana, ele tá em voltando. Eu não tenho clareza de nada ali. Voltando ao jogo, né? Porque eu vi muita gente falando, pô, os jogadores derrubaram o Tite, aquelas coisas, pô, mudança. Eu ouvi até que o time tá mais leve, eu não acho. Acho que primeiro que tem um fator novo, que é natural, qualquer treinador que chegasse ali iria criar uma situação nova e um comportamento diferente nos jogadores. Depois, esse treinador chama-se Felipe, que jogou com todos, quase todos praticamente até o ano passado, então conhece todo mundo, as pessoas... Você lembra da história do auxiliar técnico? Que aí quando o treinador cai, entra o auxiliar e o cara fala assim, eu jogo para você. Era natural esse tipo de comportamento. Agora, que ele muda a forma de jogar, muda. Ele não é o Flamengo do Tite, é o Flamengo do Felipe Luiz. O que mudou, por exemplo, a gente que... O cara que é leigo em casa, mudou, eu quero que vocês mudou a aceleração, muito mais rápido. Você tem o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, ou seja, você tem o melhor do Bruno Henrique, que são os enfrentamentos. O Fagner sofreu demais, tanto que saiu no segundo tempo. A escalação da equipe do Corinthians possibilitou ao Flamengo dominar o meio-campo. Muitas vezes você tinha ali o Pulgar somente centralizado e você tinha ali Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, todo mundo se movimentando ali na frente, com o Gabigol ali na frente. Você viu onde o Alex não começa a jogada do gol? Ele está na faixa central do campo. Tudo isso dificultou demais para a equipe do Corinthians. E aí, méritos do Felipe, que entendeu o que precisava fazer. Marcação, pressão o tempo todo, pressionando, não deixando o Corinthians jogar, roubando a bola, 2 toques para dar sequência na jogada. Tudo isso é totalmente diferente daquele time engessado que estava realmente com o Tite. E a impressão que dá é que os jogadores estavam mais livres para jogar, mais soltos para jogar. Acho que o Felipe deu a liberdade e falou assim, pegou a bola, se movimenta, vai, confia em vocês. Eu acho que com o Tite estava muito pragmático, isso aí, Zé, entendeu? por exemplo, ele já vai para frente. Então, era isso que eu ia perguntar pro Zé, em relação, porque eu não vou lembrar se foi o Fábio Luciano, a gente estava num Sport Center, a questão do condicionamento dos atletas hoje. O atleta hoje, para dar um passo mais para a esquerda, ele tem que ter autorização do técnico. Sim. Então, quando a gente tem um Bruno Henrique que pega a bola e vai em velocidade pelo corredor, é totalmente diferente do Bruno Henrique que pegava a bola, olhava para o lado, tocava de lado e se posicionava 2 passos à frente. A dinâmica de jogo é diferente. A gente pode falar, é só um treino, 2 treinos que ele deu, é só um jogo, mas a dinâmica de jogo é diferente. É que isso já estava ninguém está falando que é melhor ou pior, a gente está falando de características. É que isso já estava na memória desses jogadores. E acho que já está na memória. Uniu o útil ao agradável. O Corinthians deu espaço para onde o Flamengo queria. Sim. E o Corinthians jogou também, né? Você olha para um lado, tinha o Bruno com o Alexandre. Você olha para o outro, tinha o Gerson com o Wesley. Quando você entra em campo, que ele saca o Varela, que ele bota o Wesley, sim, é uma mudança do Felipe. Claramente é pro cara passar. O Gerson com o Wesley por ali, o Bruno com o Alexandre por aqui. Você deixou o corredor aberto, tem muito da qualidade, da pressão, da intensidade, da circulação rápida do Flamengo, mas tem muito do que o Corinthians permite também. Um jogo não existe sem o outro time. E aí, é qualidade. Eu acho que tem o fato novo gera mudança, sim. O ambiente do Maracanã é diferente, por mais que tenha menos torcedores. Essa diferença é como acabou o último jogo do Por mais que tenha menos torcedores, há toda uma expectativa, porque o Felipe é uma rara unanimidade no Flamengo. O Felipe sabe o que fazer quando fazer. O Felipe tem liberdade para escalar ou não o Gabriel e sacar o Gabriel no meio de um jogo, ele tem entendimento e diálogo com o Gabriel, não é um treinador novo que está vendo como é que é o Gabriel. O Felipe já chega conhecendo todo mundo. Ele não conhece o Plata, o Alcaraz, um outro. Todo o restante ele conhece. Os senadores do vestiário... Mas o Tite também não conhecia, porque tinha acabado de chegar. Não, os senadores do vestiário estão com o Felipe. O Felipe tem algo, a gente comentava ontem, o Felipe tem algo que nenhum treinador do Flamengo nos últimos tempos teve, nem o Jesus. Ele conhecia o Flamengo. Ele sabia onde ele estava pisando. Ele conhece os jogadores, ele sabe quem são os dirigentes, ele sabe isso tudo. Isso faz diferença para ele mudar e ter aceitação. E aí o Bruno não aprendeu a jogar pelo lado ontem.
O Wesley não aprendeu a ultrapassar com o Gerson flutuando para dentro. E aí o lance do gol, você pega uma situação muito específica também, as coisas precisam combinar. Como que o De La Cruz dá ali para sair da marcação, ele não acertou uma dessa contra o Penharol. Ontem, acertou. O Alexandre por dentro, para depois ultrapassar, também já é uma mudança de posicionamento. Agora, não é que tudo agora vai fazer sentido. Ontem combinou e fez sentido. Tem outras coisas também que vão... Tanto é que quando o Corinthians muda no segundo tempo, equilibra um pouco já as questões. Um pouco mais, né? Tem oportunidade. O Corinthians foi finalizar a primeira vez com 40 minutos. Só com 40. Teve 2 finalizações no primeiro tempo. Então o Corinthians não conseguiu jogar pela estrutura que o Ramon montou. E aí é parcela do Ramon, ontem. E aí depois que ele muda, o time se equilibra um pouco mais. Bom, e agora a gente é igual aqui. Aí você tem um cruzamento. Felipe Luiz, você falou, mas calma que agora tem até... Agora tem garbo e elegância. A gente traz o jogo pra cá pra inverter, agora deixa ele sozinho. É o seguinte, aqui é igual o nosso grupo, assim, tem de olhar. É muito unido. Grupo fechado, já tá pegando o jogo pra cá. E tal. Como é que você faz quando você tem Vini Júnior em campo? Você tem que levar a bola pro outro campo, inverte pra deixar ele sozinho. Agora ele te inverte pro Bubu. Quer ver? Hoje, Rodrigo Bueno, é um dia muito triste pros seus haters, porque até uma vinheta foi feita para o senhor e depois um levantamento, porque aqui nós trabalhamos, como eu disse, com jornalismo verdade. Primeiro roda a vinheta, você vai ver. Ontem não lembra da discussão aqui, Jiboia, Marcelinho, que ele queria porque queria abraçar o Corinthians. Aí depois ele falou, você falou que ia ser 2-0. E depois ele falou que a torcida, com tudo que ele falou, que ele convocou, ia dar 70 mil. 46. Bom, o povo sabe mesmo do futuro? Não responda agora. Roda aí o que ele falou ontem, porque aqui a gente vai atrás da notícia. É o VAR. Felipe Luiz. Tá mal, hein, cara? O que hoje o flamenguista já vai ver outra vibe? Flamengo a milhão, hoje é outra vibe. Outra vibe porque vai ser vertical. O nosso fã de esporte rubro-negro ali entende. O Tite era o quê? Lateral. Muito passe pro lado, passe pra trás, muito controle, muita posse. O Tite era de ré, né? Estéreo, entendeu? Assim, um time assim que não feria muito. Pô, joga 180 minutos contra o Penharol, não faz um gol? Entendeu? Então aí não dá, né? Realmente não dá com esse potencial, né? Você tem um arsenal ali, muitas armas e não consegue dar um tiro, entendeu? Então com o Felipe Luiz isso vai mudar. O time vai ser mais direto, contundente, incisivo, vai pisar mais na área, vai finalizar mais. Vai ser uma massa. Vai ser mais efetivo, mais eficaz. Esse vai ser... Vai ser uma massa, então. O Felipe Luiz. Não, peraí, acabou? E o restante? Olha, o Carlão tá numa fase maravilhosa. Que carinha de danado, hein? João Guilherme ajudou a divulgar este vídeo que a gente viu com a minha previsão do que seria o filipismo. João Guilherme divulgou a nação inteira. Não, mas cara, o Bubu é demais. Vamos ser honestos com o fã de esporte. O Felipe Luiz, na coletiva da véspera, falou: meu time vai ser vertical e vai jogar pra frente. Você não descobriu a pólvora. Tem a interpretação do texto e tem a interpretação de coletiva. Eu tenho esse dom. As projeções que foram suas. As suas projeções. 2-0, Maracanã lotado. Isso, tela dividida! As suas projeções. Você vai se machucar. Você tá vindo dividir comigo, você vai se machucar, tô avisando. Sou igual o Fábio. Bom, primeiro, sobre essas acusações do meu opositor aqui, 2-0 foi o placar que eu previ, porque na minha visão o Gabigol faria um gol. E só não fez o gol porque aquelas linhas estranhas ali, ali era o 2-0. Ali era o 2-0. Nem o Klopp, nem o Guardiola, nenhum técnico do mundo escalaria de titular o Gabigol. Tá certo, eu não escalaria. E o que aconteceu ontem? Escalado! Felipismo escalou o Gabigol, ele veio motivado. Eu avisei ontem. O cara tá sorridente, saiu o Tite, veio o passe aqui. Por que tem que escalar o Gabigol? Que foi na festa. Então... Teve gente aqui que deveria pedir desculpas. Não. Porque falou, não tem técnico no mundo, nem o Guardiola, nem o Klopp, nem o Alex Ferguson. Ninguém escalaria, teria coragem de colocar o Gabigol titular. Felipe Luiz teve. E deu resultado. Mostrou que estava certo. Fez 7 gols o Gabigol ontem. Gabigol fez grande movimentação, mostrou em forma. Não. Peraí. Pegou menos na bola que o Rossi. Peraí. Mas ele jogou. Ele botou a bola na casinha. E ele fez a bandeirinha de escanteio e pegou a bandeira do Flamengo e mostrou com orgulho. O Felipe Luiz está resgatando o Flamengo de 2019. A partir da escalação, que ele já junta o quarteto mágico
ali. fez um golaço, fala pra ele. Com o Gerson, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique. O Zé destacou bem posicionado, como era antes. Do Gabigol, golaço. Ele ia fazer. Ele ia fazer o golaço. Ele não viu o jogo? Não viu o jogo? Ele não viu o jogo? Você é parceiraça, que tá do meu lado. Mas qual foi o lance do golaço, Bubu? De letra? De trás, assim. Da esquerda, cara, que foi lindo. Então, o torcedor do Flamengo tava carente disso. De um bom futebol. Um futebol agudo, vertical, incisivo, entendeu? E o Felipe Luiz, bastou um treino com uma escalação e com um tipo de jogo. Não teve nem esse treino. O Gabigol não treinou, não. O Flamengo do Quem Felipe escalou Luiz o Gabigol foi o fisiologista. O resumo é o seguinte. Felipe Luiz, na sua estreia, teve um placar de Tite e um futebol de Jesus. 1-0. Peraí. Luiz, na sua estreia. Calma, que nós só fazer o corte. Peraí. Rodrigo Bueno, pra você, como é que foi a estreia do Felipe Luiz? Um placar de Tite e um futebol de Jorge Jesus. Levanta a placa. Aliás, fala muito, Tite. No blog, meu blog, site da ESPN, o blog. tem uma análise, uma pensata muito séria sobre o Tite. Sobre a carreira do Tite e o futuro do Tite. Então, especialmente o Tite, o staff dele, precisam olhar. Eu sei que tá bombando já na audiência, lá me escreveram aqui, o Jean do site, falou, cara, tá bombando ali no site, todo mundo, o que é isso, Tá fechado com o Jean? Tô fechado com o Jean, Jean do site. Eu tô fechado com o Jean também, que é nosso Então, parceiro. ali é uma análise pra você que gosta do Tite, pra você que não gosta do Tite, é uma reflexão séria sobre a carreira do Tite, o que já foi e o que vai ser a partir de agora, entendeu? Eu gosto que ele fala, é uma reflexão séria, uma pensata segurando uma placa, eu já sabia. É uma reflexão séria. O Tite tá fazendo, por exemplo, pega assim, em contexto global, o Tite fez uma Copa do Mundo pior que o técnico do Marrocos, pior que o técnico da Croácia, pior que o técnico da Bélgica, entendeu? Então, por exemplo, você pega aqui na América do Sul, o Scaloni, que era um auxiliar da Argentina, o Tite ajudou a inventar e crescer o cara. O Scaloni é mais técnico no mundo do que a Argentina. Ganhou um Mundial. Que o Tite. Entendeu? Que o Tite. Exatamente. Aí você pega aqui, o Tite volta pro futebol brasileiro. Vários técnicos estão fazendo trabalhos melhores que ele. Arthur Jorge, Abel Ferreira, Vojvoda. Vários caras estão conseguindo fazer trabalhos... iguais ou melhores. Então, calma. O Tite é um bom nome pro Volta Redonda? E o Felipe Luiz tem um jogo como técnico na carreira. O flamenguista já gosta mais do técnico Felipe Luiz do que do técnico Tite. Aliás, esse é outro ponto, hein? Eu falei que eu podia te machucar. Que você disse na semana passada que o Felipe Luiz não tinha licença A, não tinha licença Pro, não tinha licença Master, a Master Premium, a Master Blaster, e que ele não poderia estar no... Não poderia? Você tá... Ele pode estar sempre. Ele só não assina. Ele só não assina sempre. Mas até aí o Renato Gaúcho muito tempo ficava assim. Não. Aí você mas ele tem licença para futebol arte. Ele tem licença para fazer o que o Jesus fazia. Não, mas aí você pode falar isso, você não precisa apontar pra mim. Fala pra você. Aí você tá mentindo. Aí é outra coisa. Não, sério. Não, aí você tá inventando. Mas você olha e fala assim, não, ele nem pode, ele não tem a licença A. Não, ninguém falou que ele não pode. Ninguém falou isso? Não falou isso, você tá inventando. Deixa eu colocar palavras nele. Não dá, você pode falar o que você quiser. Isso aí não. É melhor do que... O que acontece, por exemplo, você sabia que o Matheus, filho do Tite, ele não assina súmula como auxiliar? Quem assina como auxiliar é o Sampaio e o Kleber. Porque mas ele ele tem pode formação, ser auxiliar. ele Não, é o quê? porque ele não tinha A pra ser auxiliar. Então, você tá inventando. Você dá seu show, mas sem inventar. Eu invento e eu aumento. Tem um cara famoso que ele aumenta, mas não inventa. Se você quiser, por você. O Felipe Luiz... Eu peço ao candidato para já se está deixando a situação do Tite ainda mais embaraçosa. Essa estreia bem-sucedida, com vitória e com futebol de desempenho, em um treino, em poucas horas de contato. Tinha gente dizendo que ele não ia assumir o Flamengo porque ele não queria, não estava pronto, era demais para ele. O cara já na coletiva foi lá com confiança, chegou no campo ali, respondeu, motivou o time, é um outro Flamengo. Muito bem. O Corinthians saiu vivo, que nem o Vasco, saiu, mas agora o Corinthians em Itaquera não vai enfrentar o Corinthians do Tite, que o Tite perdeu do Corinthians aqui em Itaquera. É o Flamengo de Felipe Luiz. É um outro time. Eu peço o final... Não, o gongo. Lepe. Não, mas eu não entendi. Tem um gongo agora. Então não precisa dar treino. Ok. O senhor já foi... Conversa. Eu acompanhei... Não precisa dar treino. Eu acompanhei o Linha de Passe ontem. Eu acompanhei o Linha de Passe ontem e você basicamente repetiu no Linha de Passe o que eu falei aqui. Que ele chegou no Linha de Passe e falou assim...
Cara, eu acredito que a motivação fez a diferença. Foi só um treino. A motivação, o papo, não sei o quê. Eu falei isso ontem. Toma que essa bola é sua, Pedro. O Gabigol vai voltar voando. E o começo do Tite, muito bom na seleção, se deve porque os jogadores da seleção estavam desgostosos com o antecessor, o Dunga, que não chamava o Marcelo, que não chamava o Thiago Silva, né? Aí chega o Tite, resgata esses caras, medalhões, Neymar, seu pai, podem fazer o que quiser. O grupo se uniu com o Tite e começou a jogar bem pra caramba. E ele virou leão de eliminatórias. Então, quem elogiou lá muito assim, agora alguém pode falar, mas o Felipe Luiz ainda não tem experiência, foi só um treino. Os jogadores que começaram a jogar mais e a correr mais, que seja então, é a mesma coisa que aconteceu com o Tite. Vocês falaram que ele ficou 23 minutos sem falar. Estão felizes com o Felipe Luiz. Mas aí você tá se contradizendo. O Tite lá não foi isso. O Felipe Luiz foi culpa dele. O Tite não foi culpa dele, foi culpa dos jogadores. Não, eu tô dizendo que quem acha que o Felipe Luiz só conseguiu essa vitória, esse desempenho, porque os jogadores agora começaram a correr, isso aconteceu com a seleção pós-Dunga quando o Tite assumiu. Não. A gente tá aqui, você tá prestando atenção. A gente tá aqui falando que o tipo de pressão foi diferente, como a bola circulou foi diferente, o posicionamento do jogador foi diferente, por onde escolher jogar foi diferente. Como é que a gente tá falando, cara? Felipe Luiz, aliás, é campeão do mundo, pra quem não sabe, como técnico. O Flamengo foi campeão mundial sub-20, Felipe Luiz de treinador. Ele já tem um título mundial pro Flamengo, entendeu? O Felipe Luiz, ele escolheu o Gabriel, né? O Tite, naquele momento, também escolheu o Gabriel Jesus. Cara, e olha que tapa de luva de pelica. Felipe Luiz chega na estreia dele em Maracanã e mete o Gabigol, cara. Aí que eu quero pegar esse gancho. O Tite que, mesmo quando era da seleção, escanteava o Gabigol no auge dele, o Tite não dava os minutos. Não é pra ele ficar aqui. Não, você reclamou que ele ficou 25 minutos sem falar. Eu tô compensando o tempo que eu fiquei calado. Mas aí... 25 minutos sem falar. Ele tá desabafando. Vamos falar desse homem aqui, ó. Gabigol. Calma. Zé, a gente falou, a Nath, o Pedro, o Bubu. Ô, Nath, ontem ele tava querendo. Quando ele faz o gol, é anulado, ele olha e fala, vou fazer mais um. É claro que falta ritmo fazia pra tempo ele. que eu não vi o Gabigol numa vibe tão É notório que falta ritmo, né, Zé? Sim. É notório que falta ritmo pra ele. Até questão de posicionamento, algumas questões ali, participação do jogo. O jogo foi muito pelos lados de campo, principalmente. Então, tá claro que falta ritmo pro Gabi. Se ele tem motivação, anímico suficiente, pegando a palavra dos colegas aqui, para conseguir reverter a situação dele, eu digo em desempenho no Flamengo, aí só depende dele. O Felipe Luiz vai dar oportunidade, como acabou de dar, né? Bom, Zé, muitos O jeito que se fala, o Gabriel era um grande injustiçado, hein, gente? Poxa, mas já nós vamos falar, Pedro. Tadinho dele, não merecia estar no banco. Um bom gestor de grupo recupera o jogador. Não desiste do jogador. Entendeu? Uma coisa é ser gestor de grupo, outra coisa é ficar mimão. O Tite, que é o grande gestor que você odeia, o Tite foi o cara que bateu palma quando ele voltou da punição, gravou vídeo. Ele tentou. Ele não sacaneou o cara, não. Só lembrando, é o quinto jogo dele só como titular na temporada. Passou a mão na cabeça de forma Nós vamos falar já do Gabigol. Vamos só botar os vídeos aí, a gente vai voltar com o personagem Gabigol. Tá bom, então pra fala gente depois. falar. Bora. E aí é bom, e não esquece da história do Galo, porque você tava falando lá sobre o cara que chegar e foi na motivação. Tá difícil. Lembrando de mandar um abraço pro Flávio Souza e a Débora Cândido, que são flamenguistas e estão acompanhando. Põe na tela! Desculpa, usei o slogan de alguém. Aqui quem fala é o Ronaldo. Uma questão de ideias de jogo. Depois, não podemos esquecer, o próprio Gabigol falou que queria brigar pela sua posição. Pela sua posição, com o Tite, ele estava brigando com o Pedro. Quem é o artilheiro do Flamengo? O Pedro, né? Então, assim, você não tem muito parâmetro para essa relação a isso. Não, tô dizendo que aconteceu... Não, era Pedro, não, porque do jeito que se fala, o Gabriel era um grande injustiçado. Não, tô dizendo que Vinha jogando muito e foi barrado. Tô dizendo que é o que acontecia até ontem, né? Então, assim, a gente tem que ser justo com todo mundo. O Tite tem os defeitos, mas nós temos que ser justos. Então, o que acontece? Se a ideia do treinador era uma forma de jogar que não possibilitava o Gabigol de jogar dentro do seu estilo, e o Gabigol, quando entrava, não conseguia render, aí eu acho que faz parte e pertence ao futebol nesse sentido. A minha pergunta é, o Gabigol não jogava apenas com o Tite? O Gabigol não jogou com quase todos os outros treinadores depois que da saída a história do professor. O desempenho estava muito Dorival. Desempenho muito abaixo. O último bom momento do Gabriel com o Dorival no final de 2022. Sim. É compreensível essa animação, essa confiança do Gabigol,
Por quê? Porque tem ao lado agora um treinador que era até bem pouco tempo atrás. E aí, peraí, Zé, isso diz mais sobre o Gabigol, porque ele é pago pra estar animado sempre, do que sobre os treinadores. Não, mas é isso, pago, né? Mas é aí que eu vou chegar. Senão a gente tá passando não, mas há 2 anos, sabe? Não, mas é aí que eu vou chegar, né? O que acontece? Aí eles ficam animados, é natural, tem um pouco mais de confiança, tem a liberdade de poder conversar com o treinador. É só entender, assistindo os vídeos que foram colocados na internet aí, na época que o Felipe jogava e ele falou, vai ser treinador, vai ser o capitão do seu time e tal. Então existe um relacionamento ali que vai além das 4 linhas. Então isso é natural que o Gabigol se sinta mais livre, mais tranquilo e vai jogar pelo treinador. E aí entra o lado que eu ia colocar agora também em relação ao profissionalismo. Né? Que é o seguinte, se o cara era assim, a pergunta é por que o Gabigol não se comportou assim da outra forma? Porque até bem pouco tempo atrás com o Atlético Paranaense ele não foi assim. Né? E aí é independente do sistema e do esquema do treinador, é você jogando dentro de campo. Se o treinador fala para mim, você vai fazer aquilo lá, eu vou fazer. Só que eu vou fazer daquela forma, com uma intensidade 1 milhão de vezes maior do que eu estou fazendo. Porque eu sei que nos últimos 2 anos eu não estou jogando. E aí é uma questão de você ter que ser justo. Né? Nós temos que ser justos aqui. Gabigol, 2 anos que não joga. Então a culpa não era só do Tite. A gente tem que deixar bem claro sobre isso. E, de novo, vou falar, é natural que aconteça essa mudança de postura do Gabigol por ser o treinador quem é do Flamengo neste momento. Eu vou contar a história da conversa do Galo. Eu joguei com o Galo, joguei contra o Galo e quando eu voltei ao Santos, o Galo era auxiliar do Vanderlei. Pela proximidade, pelos enfrentamentos, eu acho que eu me aproximei muito do Galo em conversas, essas coisas todas. O auxiliar faz isso, essa função. E pelo Galo ter sido volante, então a gente conversava mais sobre o jogo, né? Então é a mesma posição. Quando o Galo assume como treinador do Santos, existiu um período que eu tive uma lesão na coxa. E o Galo chegou para mim e falou assim, Zé, eu preciso que você jogue. Porque eu preciso de você nessa função. Eu falei, Galo, mas eu não estou bom ainda, não estou 100%. Não, eu preciso de você, eu confio em você e tal. E eu joguei machucado. Eu falei, a única coisa, se acontecer alguma coisa, você venha a público e me defenda, porque você sabe que eu estou jogando machucado. E ele falou, não, fica tranquilo. E aí eu joguei, não joguei de forma maravilhosamente bem, mas eu cumpri dentro daquilo que ele me pediu, eu cumpri as determinadas funções. Então, assim, existe esse tipo de, vem cá, faz um favor para mim, poxa, beleza, uma mão lava a outra, entendeu? Então, é natural que o Gabigol faça e que tenha esse tipo de comportamento. Tá mais feliz, tá mais contente e tal, mas assim, vamos ver até o final do ano. Não do Gabigol, não é isso, mas se, uma curiosidade, né? Vou jogar uma pimentinha aí, né, Pedro? Eu acho que vamos ver se é a mesma que eu tô pensando. Será que por exemplo, ele mudando, ele tendo uma alegria, fazendo gols e tal, possa mudar alguma situação? Parabéns, que era isso que eu ia falar. Se ele fizer o gol do título da Copa do Brasil em cima do Vasco. A gente tem que lembrar que tem uma eleição no final do ano. Mas aí, Nath, o que o Zé tá falando é o seguinte, é ano eleitoral e aí tá aqui, ó. Ele não pode fazer de novo o gol de título da Libertadores, porque o Flamengo já saiu da Libertadores. Sim, mas ele pode fazer o gol do título da Copa do Brasil em cima do Vasco. Mas o que eu tô colocando aqui são as situações, todas as situações. Eu coloquei todas as situações para que todo mundo possa analisar. Né? 2 anos sem jogar, quando entrava bem abaixo daquilo que a gente esperava dele, até todo mundo sabia, tanto é que nós recebíamos vários vídeos da própria torcida do Flamengo falando para o Gabigol ir embora. Aí entra o Felipe Luiz, não, vamos esquecer 2 anos e agora daqui para frente o Gabigol. Pode ser até que isso aconteça no vestiário, porque eu expliquei por causa dos motivos que o Gabigol tem para poder se sentir mais feliz, dar risada, comemorar e tal. Mas assim, final do ano, 15 dias ou 20 dias atrás, o Marcos Braz já deu uma entrevista. O Gabigol não é criança, ele sabe que o tempo dele já acabou. Né? Então assim, vamos ver qual é o comportamento, de uma forma geral, o que vai acontecer. Eu espero que o Gabigol possa voltar a jogar bola, né, jogar bem, marcar gols, porque tem um futuro pela frente, né? É jovem, tem 28 anos. Mas fica só nesse lado aqui, porque tenho certeza que vai misturar paixão e racionalidade e eleição. Sim. Porque aí, a hora que o cara for pra... Sem fazer gol ontem, já estão tratando o cara como anjinho hoje? Como é que você acha que vai ser em dezembro? Nós estamos no dia 3 de outubro. Vai depender do que ele fizer até dezembro. A gente aqui falando, olha o Gabigol. Vai depender do que ele fizer. Se ele tivesse feito aquele gol ontem,
a conversa nas redes sociais seria totalmente diferente. Se ele tivesse feito aquele, o Si, né? O tal do Si que a gente tá falando. O Si não joga, esse jogador vale muito. Mas aquele gol ontem, eu digo o gol que não estava impedido, tá? O gol que não foi anulado. Tô falando o gol que ele dá ali de calcanhar. Quase... É isso aí, nação, tá? E as últimas informações do Flamengo, a estreia do Filipe Luís. E aí, o que você achou da estreia do Filipe Luís? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.